Bem, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as indicações corretas para os procedimentos estéticos que chegam ao nosso consultório. Hoje nós sabemos que muita gente vem ao nosso consultório exatamente para procurar trabalhos estéticos, mas infelizmente nem todos os procedimentos estão bem indicados para todas as situações, ou seja, nem tudo é para todos. Então muitas vezes o que acontece? O paciente já chega no nosso consultório dizendo: eu quero fazer um laminado cerâmico ou eu quero fazer um clareamento. Muitas vezes ele não sabe nem exatamente do que ele está falando, mas alguém fez, alguém falou que tinha feito e ele achou bonito, achou branco e ele gostaria também de fazer. É importante a gente entender que quem define os procedimentos, aquilo que deve ser feito, é o profissional. É ele que tem condições e conhece cada situação para poder fazer essa indicação. Nós hoje vivemos uma odontologia de muitas opções. Antigamente era mais fácil, porque a gente tinha poucas opções. Então, na região posterior, a gente tinha as restaurações metálicas, na região anterior, a gente tinha aquelas restaurações estéticas, mas o paciente nem conhecia os vários materiais. E a gente dizia, não, tem que ser isso, e aí ele obedecia e fazia aquilo. Só que hoje a gente vive, nós estamos num momento de uma odontologia de excelência, com pacientes exigentes e bem informados, que chegam e já leram, já pesquisaram, já conversaram com outras pessoas, até mesmo com outros profissionais, e já sabem exatamente o que querem. Eles sabem muitas vezes discutir sobre vários aspectos, sobre os vários materiais. Hoje nós vivemos uma odontologia de resultados. Então é preciso que o resultado seja satisfatório. É preciso que você consiga satisfazer ao seu paciente. E muitas vezes a gente fica preocupado, a gente fica pensando que procedimento eu vou indicar para aquele paciente. Eu vou indicar um clareamento? Eu vou indicar uma faceta? Se eu indico uma faceta, essa faceta é direta ou é uma faceta indireta? Ou se eu vou indicar uma coroa? Vejam bem, hoje os pacientes eles querem dentes brancos. Dentes brancos estão ligados à competência social, à habilidade intelectual, a bons relacionamentos interpessoais e estabilidade psicológica. Então, ele quer os dentes claros. E como é que eles vão conseguir esses dentes claros? É através do clareamento? É através de um laminado? É através de uma coroa? A gente precisa indicar. Muitas vezes eles chegam no nosso consultório já cheio de coroas, cheios de restaurações e eles querem um clareamento. O clareamento dental, ele só vai conseguir, ele só oferece um resultado satisfatório se for feito inicialmente um correto diagnóstico. Um clareamento dental de sucesso é aquele que não promove alterações teciduais e que tem pouca ou nenhuma sensibilidade. O que é que adianta fazer um clareamento e ter como bônus, ou como consequência desse clareamento alterações teciduais sérias? Ou paciente cheio de sensibilidade, com sensibilidade extrema. Isso não é um resultado satisfatório, porque a gente pode conseguir um clareamento satisfatório sem que essas alterações aconteçam e sem que nenhuma ou muito pouca sensibilidade venha a acontecer. Nós podemos indicar os clareamentos dos dentes vitais e o clareamento de dentes não vitais. Quais são as situações clínicas favoráveis para o clareamento? Por exemplo, nos dentes vitais, dentes naturalmente escurecidos. São aqueles dentes que já têm aquela coloração, independente da idade do paciente, ele já apresenta um escurecimento. Dentes fisiologicamente escurecidos, com o tempo ou com a exposição de pigmentos. O paciente vai envelhecendo, é natural que haja um escurecimento desse dente. Nós sabemos que, com o tempo, o esmalte vai se tornando muito mais translúcido, expondo muito mais dentina, e essa dentina amarelada vai fazendo com que a gente consiga ver o dente muito mais amarelado, muito mais escuro. Além disso, esse dente, ao longo do tempo, ele é submetido à exposição de pigmentos dos próprios alimentos. Com relação aos dentes não vitais, por exemplo, dentes recém-escurecidos, dentes que acabaram de necrosar, dentes que acabaram de ser feita a abertura endodôntica e aí a gente teve esse escurecimento. Esses dentes que têm pouco tempo de escurecimento, eles são mais favoráveis, são situações clínicas mais favoráveis ao clareamento. Então, como a gente está vendo aqui nessa situação,
um paciente jovem, onde foi clareado apenas o arco superior, para que a gente possa comparar com o arco inferior. Um outro paciente, um paciente jovem, esse paciente tinha 15 anos e já apresentava os dentes extremamente escuros. Uma outra situação, essa situação aqui de um dente tratado endodonticamente, recém-tratado endodonticamente, que aparecia com esse escurecimento, foi feito um clareamento, né, de dente desvitalizado. Vejam que só tinha uma restauraçãozinha ali pequena na incisal e a abertura evidente, e foi conseguido um clareamento eficiente e posterior restauração. Existem situações onde o escurecimento ele é difícil de ser tratado, ele é difícil de ser resolvido apenas com o clareamento. Dentes de cor cinza e marrom, né, são dentes mais difíceis de serem clareados. Dentes escurecidos por tetraciclina, quanto maior for o grau de tetraciclina, quanto maior for aquela faixa, né, que a gente vê bem marcada, né, bem característica do escurecimento de tetraciclina, mais difícil é de a gente conseguir um clareamento. Dentes com múltiplas restaurações. Dentes com múltiplas restaurações não tem mais indicação de clareamento. Esse dente já está bem fragilizado. Esse dente estaria indicado ou para uma faceta ou até mesmo para uma coroa. Dentes extremamente escurecidos, dentes não vitais extremamente escurecidos, também não são favoráveis ao clareamento. E dentes que já têm muito tempo de escurecimento. Então vejam bem, nesse caso aqui, né, um escurecimento severo de tetraciclina, após 6 meses o resultado foi esse. Logicamente que durante 6 meses, esse procedimento de 6 meses de clareamento não é uma coisa comum, também não é feito todos os dias, né? Foi feito dia sim, dia não. Melhorou? Sim, mas ainda não tem os dentes claros. Esses dentes têm uma outra indicação que não mais o clareamento. Vejam esses dentes, né? Esses pacientes nos procuraram exatamente para fazer o clareamento e aí não tem condições nenhuma de se conseguir um resultado com clareamento, nem mesmo, né, com facetas, né? Nem mesmo com facetas conservadoras, porque aí a gente precisa de uma espessura acentuada de material para poder disfarçar esse escurecimento. Uma outra situação, dentes tratados endodonticamente, né? Nesse slide acima vocês vejam bastante escurecido e ainda com restauração de resina. Nessa imagem abaixo, o dente também bastante destruído, dois dentes tratados, os centrais tratados endodonticamente, onde a gente tem basicamente a porção vestibular. Então, o clareamento, ele tem a sua indicação, sim. É um tratamento bastante conservador, sim, mas ele tem as suas limitações. E quando a gente fala de clareamento, hoje se faz muito clareamento em dentes vitais. Eu, particularmente, faço muito clareamento em dentes vitais e quase nenhum mais em dentes desvitalizados, porque o número, né, a quantidade de recidiva para os dentes não vitalizados é muito alta. E como a gente tem hoje uma odontologia de excelência, onde o paciente quer um resultado, ele quer um resultado excelente, eu prefiro partir já de imediato para os tratamentos menos conservadores, que são as facetas ou até mesmo as coroas. Então existe muito blá 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 com relação à escolha do clareamento de dentes vitais, se é um clareamento de consultório, se deve ser um clareamento de consultório ou um clareamento caseiro. Tudo tem sua indicação. Eu, preferencialmente, uso o clareamento caseiro. Acho que é mais seguro e você consegue um resultado muito eficiente com uma longevidade maior. Não sou eu que estou dizendo, os trabalhos mostram. Nesse trabalho aí publicado agora em 2014, é uma revisão sobre as técnicas de clareamento caseiro. Ele diz, né, dentro da sua discussão, que quando é feito um clareamento de consultório usando uma ativação através do foto, se consegue um excelente resultado de mudança de cor, né? Ela é bem evidente nessa primeira sessão, a gente já consegue ter uma
uma evidenciação bastante grande, né, um clareamento muito bom na primeira sessão, mas que não se sustenta depois de 6 meses. Ou seja, após 6 meses, o clareamento começa a regredir, o dente começa a escurecer. Nesse mesmo artigo, ele mostra que o clareamento caseiro, a técnica de clareamento caseiro, com peróxido de carbamida 10%, ele se mantém estável em boas condições, mesmo depois de 2 anos. Ou seja, o que é que isso quer dizer para um bom entendedor? Que quanto maior o tempo e menor a concentração, mais satisfatórios serão os resultados obtidos. Ou seja, eu vou ter um clareamento com um tempo maior de duração, com longevidade. Então, eu prefiro usar um clareamento mais seguro, um clareamento onde o paciente vai ter menos sensibilidade, onde eu vou ter menos alterações estruturais desse esmalte, onde eu não vou precisar ficar com o paciente na minha cadeira, esse paciente vai fazer o clareamento na sua casa, né? E a gente vai conseguir, vai apenas acompanhar esse clareamento e eu vou conseguir resultados bem satisfatórios, tão satisfatórios quanto, mas eu vou ter uma longevidade maior. Ah, mas você nunca indica um clareamento de consultório? Sim, eu faço clareamento de consultório quando o paciente é um paciente relapso, onde ele mesmo diz que não vai conseguir ou não quer fazer de forma nenhuma o clareamento caseiro, não se sente confortável, né, usando aquela plaquinha. Aí em situações específicas eu faço o clareamento de consultório, mas de um modo geral eu prefiro o clareamento caseiro. Existem situações, entretanto, né, que o paciente, embora chegue e diga assim, olha, eu quero clarear esses dentes para depois então restaurá-los. Nessa situação aí, né, nessa fotografia superior, a gente vê que são 2 dentes tratados endodonticamente, já com restaurações enormes e com pouca estrutura dentária, com um remanescente dentário muito pequeno. A mesma coisa dessa fotografia mais abaixo. Nessas 2 situações não cabe mais clareamento, não tem porquê fazer clareamento. Ah, vai clarear e depois vai desgastar para fazer faceta? Não tem indicação. Então, a indicação para essas situações passam a ser as facetas diretas ou indiretas. As facetas, elas estão bem indicadas em dentes com alterações de cor e forma, para realinhar os dentes inclinados para lingual. Quando você tem dentes inclinados para lingual, você vai ter muito ou quase nada de desgaste, porque a gente vai ter muito mais acréscimo. Dentes mal formados, dentes anteriores com lesões amplas de cárie, dentes anteriores com múltiplas restaurações ou amplas lesões vestibulares e mudança de forma. Então, essas são as principais indicações para as facetas diretas e indiretas. Com relação às facetas diretas, onde nós vamos usar a nossa resina composta, elas têm a vantagem da rapidez na obtenção de resultados. Então, o paciente chega e você, numa mesma sessão, faz o preparo e faz o procedimento restaurador. Você não vai precisar moldar, você não vai precisar fazer provisório, você não vai precisar ter um laboratório. Tudo isso é feito pelo profissional. E, consequentemente, você vai ter um menor custo. Nessa situação aqui, nós fizemos facetas diretas. Poderiam ser indiretas? Sim, poderia até mesmo nesse central ser uma coroa total. Mas, em decorrência das condições econômicas da paciente, a gente fez a opção, que é uma maneira de você resolver qual seria a indicação, nós resolvemos fazer em resina. Veja que a gente tem muito pouco de remanescente dentário. Nesses dentes foram colocados pinos, né, intrarradiculares. Num outro momento a gente vai falar um pouco só sobre pinos intrarradiculares. E aí foram feitas as resinas. Aqui o caso assim que a paciente chegou. E aqui o caso finalizado, com resina composta, né, devolvendo o equilíbrio e a harmonia do sorriso dessa paciente, uma paciente extremamente jovem, na faixa dos 15 e 16 anos. Para as facetas de resina, existem limitações. Limitações impostas pelo próprio material, pelo paciente
e pelo profissional. Com relação ao material, por exemplo, a gente sabe que a resina composta apresenta uma porção orgânica, né, que tem contração de polimerização, que absorve líquido, em consequência disso pode promover um manchamento de margem em decorrência dessa contração, que apresenta muitas vezes sensibilidade pós-operatória, né, que pode ao longo do tempo manchar superficialmente e que tem uma perda de brilho. Por melhor que seja a resina, você tem que estar sempre fazendo um check-up, fazendo um repolimento dessa resina, vendo se há esse manchamento, se há essa alteração de cor. Então essa é uma limitação do material, embora esse material tenha evoluído muito nos últimos tempos e hoje a gente tenha excelentes resinas compostas, um arsenal de cores, uma variedade de cores extremamente grandes, né, cores de dentina, cores de esmalte, resinas para fazer situações como palescência, como mancha branca, como caracterizações. Hoje a gente tem um arsenal muito grande de resinas. Com relação ao paciente, pacientes com hábitos nocivos, como por exemplo, paciente que fuma, paciente que costuma ingerir alimentos corantes, como vinho, café, chá. Então, isso daí, o que eu falei é o seguinte, que as resinas, elas apresentam uma matriz orgânica que absorve líquido. E esse líquido está dentro, né, da situação do que o paciente ingere no seu dia a dia. E pacientes com alterações funcionais também estaria contraindicado as facetas de um modo geral, principalmente as facetas de resina. Com relação ao profissional, é preciso que o profissional tenha habilidade, senso artístico e treino, para que ele possa fazer facetas boas, para que ele possa entender anatomia, para que ele possa entender as cores, como funciona a luz e os resultados, né, cromáticos e os resultados estéticos da passagem de luz através dessas estruturas. É preciso que ele tenha uma curva de aprendizagem e para isso é preciso um tempo, é preciso treino. Não existe a situação de que, eu não sei, eu não posso, eu não tenho habilidade, eu não nasci para isso. Isso não existe. Habilidade é treino, é treinar, treinar e treinar. A isso se chama curva de aprendizagem. E a curva de aprendizagem, ela precisa de tempo. Preciso tempo para entender o meu material, preciso tempo para ter na minha cabeça a anatomia de um dente, preciso tempo para poder reproduzir com as mãos aquilo que eu tenho na minha cabeça. Então eu preciso entender que com as resinas eu também vou usar a técnica de estratificação, coisa usada pelos ceramistas. Então eu vou entender, por exemplo, que eu tenho que mascarar aquele fundo escuro, que eu tenho que usar uma resina opaca, mas que essa resina muito opaca ela vai deixar um dente sem vitalidade e que por isso talvez eu precise usar um pouco de tinta. Sobre essa tinta eu vou usar uma resina de dentina. Depois dessa resina de dentina, por exemplo, eu vou usar uma resina para fazer, dependendo do dente, para fazer a opalescência, para fazer a translucidez, para fazer o halo incisal. Então eu tenho uma série de resinas que podem ser usadas sucessivamente nessa técnica de estratificação para que a gente consiga o melhor resultado possível. Então é preciso tempo para isso, mas a gente pode conseguir isso de forma bastante satisfatória. Então, um caso aqui onde a gente recebeu um paciente, esse daí é um paciente da universidade, com resinas, com fechamentos de diastemas com essas resinas que estavam em excesso, né? Vocês podem ver aí abaixo, quando se tirou a resina, os espaços, e depois foi então reconstruído com uma resina ficando de uma forma muito mais harmoniosa. Mas quando a gente passa, né, não tem mais, não há mais condições, ou o paciente não quer mais fazer as facetas diretas com resina, aí a gente já passa a indicar as facetas indiretas. O melhor material para substituir o esmalte é a cerâmica. Existem situações onde a gente pode indicar cerâmica ou resina. Depende do que o profissional tem habilidade em fazer, né? Se ele tem muita habilidade em trabalhar com resina e ele não tem um bom ceramista, muitas vezes é melhor fazer em resina.
ou ele não tem habilidade com a resina e ele tem um excelente laboratório, o melhor seria fazer em cerâmica. O paciente pode fazer em resina ou em cerâmica, vocês têm que discutir para poder chegar a uma conclusão. Então, nesse caso, tanto se pode fazer em resina, como se pode se fazer em cerâmica. Aqui um outro caso, né, muito bem indicado para as cerâmicas, já com grande destruição, né, com perda ali das pontas dos caninos, né, mostrando que esse paciente tinha uma função alterada, né, já são duas coroas, na verdade, no canino esquerdo e no lateral, e os outros quatro, então, indicados para faceta. Paciente que já fez várias e várias e várias facetas de resina, e aí vê sempre o seu dente perdendo o brilho, né, perdendo as caracterizações, e aí o paciente cansa e diz, não, agora eu quero um tratamento, eu quero um resultado mais definitivo, né, com uma longevidade maior, e aí se passa das resinas para as cerâmicas. A mesma coisa nesse caso, o paciente chega, né, dessas resinas, inclusive as resinas não estavam bem executadas, foi feito um clareamento, essa paciente depois da ortodontia, foi feito o clareamento, foi feito o recontorno gengival e foram feitos 4 laminados cerâmicos, os incisivos centrais e os incisivos laterais. Os caninos são da paciente, não foi feito aí nenhum tratamento. Mesmo nessa paciente, os caninos são íntegros, né, e as facetas laminados são os laterais e os centrais. Num trabalho extremamente conservador, onde as lâminas eram muito, muito finas. Uma outra paciente que terminou o tratamento ortodôntico, mas os dentes tinham alterações de forma, alterações de cor e muita resina. Nessa paciente também foram feitos laminados cerâmicos e coroas na região posterior. Então, cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado, cada caso tem que ser planejado. A palavra de ordem hoje é planejamento. E para a gente fazer o planejamento correto, é preciso ter conhecimento. Sem conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. Num outro caso, esse outro caso, né, depois de uma ortodontia, não vamos aqui questionar a ortodontia, onde um caso de extrema dificuldade, né, caninos com alteração de cor, um incisivo central também com alteração acentuada, o outro incisivo com uma leve alteração, um lateral absolutamente claro e o outro lateral um implante. Então vejam diferentes substratos, né? Um substrato bem claro, quando foi feito, vejam que quase não houve preparo naquele lateral esquerdo, um preparo um pouco maior no central esquerdo, preparos mais acentuados nos caninos e no central direito e uma prótese sobre implante no lateral direito. O resultado é das coroas e das facetas. Um resultado bem harmonioso com os dentes inferiores, nada de dentes brancos, mas em harmonia com o conjunto. Então, muitas situações, a gente já parte para as coroas totais. Quando a gente tem grandes perdas dentais, quando a oclusão pede alterações maiores ou quando o paciente tem hábitos parafuncionais. Como eu já disse anteriormente, pacientes com hábitos parafuncionais não é uma boa indicação para as facetas, nem de resina e nem de cerâmica. Então, essa paciente chegou dizendo que queria fazer facetas. Não sabia ela que tinha muitas coisas para serem feitas aí. Então, vejam aqui, né, na lateralidade e vejam por palatino. Né, 2 dentes já com coroas provisórias, que tinham núcleos metálicos fundidos muito grandes, né, até com risco de fratura dessa raiz, para remover, não foram removidos esses núcleos, porque corria o risco de fazer uma fratura nessas raízes. Essas coroas elas foram removidas. Foi feito um recontorno aí imediatamente após o recontorno gengival. No momento foram feitos os preparos, no momento das moldagens, foram feitos 4 coroas. E aí o resultado, alguns dias após a cimentação.
mesmo sendo coroas, a gente tem um resultado estético bem razoável, né? Então, aquela coisa que o paciente pensa, eu não quero uma coroa porque eu vi uma coroa de alguém e fica aquela linha escura, ou fica aquela margem em metal. Hoje a gente trabalha com cerâmicas, né, sem metal, principalmente na região anterior, onde a gente quer translucidez, onde a gente quer naturalidade. Então, para encerrar, o que eu gostaria de dizer para vocês é que a sabedoria está no conhecimento associado ao equilíbrio e à ética. É preciso que a gente tenha conhecimento, mas que dentro desse conhecimento não adianta nada a gente ter conhecimento e não ter ética. Então é preciso associar o conhecimento ao equilíbrio e à ética para que a gente possa ter então excelentes resultados.